Boa tarde a todos e todas que nos estão assistindo nessa sexta edição da Feira Literária de Bonito. Eu tenho uma alegria enorme de apresentar a vocês a professora Márcia Neder, que é psicanalista, com pós-doutorado em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Ela também é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Educação da Universidade de São Paulo. Foi professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e é autora de vários livros e artigos. Ela é muito ativa nas redes sociais também, depois nós vamos divulgar os endereços. E ela tem 2 livros básicos e que vão fundamentar essa palestra que ela nos dá hoje. O primeiro deles é Déspotas Mirins, o poder nas novas famílias, e o outro é Os Filhos da Mãe. Então, eu acho que a voz da Márcia é uma voz importante nesses dias e nessa situação específica que vivemos, né? Todos isolados em casa, mães e filhos, pais, professores. E tenho certeza de que vocês vão poder apreciar a palestra da Márcia, a fala da Márcia, e observar a profundidade do seu pensamento. Por que falar de famílias e suas crias no mundo da pandemia? O que eu queria, o que eu quero dizer com isso? Bom, famílias e suas crias dispensa, acho que, algum esforço de entendimento, porque diz claramente que eu estou pensando em pais e filhos. E, claro, em avós, nos avós, que são esses seres que tão essenciais nas nossas vidas, especialmente as avós, que são acionadas normalmente no cotidiano da família brasileira. Isso me lembra uma amiga que mora nos Estados Unidos há uns 30 anos. E ela se mudou para lá com o marido e o casal de filhos, que hoje já tem filhos. E outro dia, nós duas estávamos conversando sobre as mulheres, que é o tema que eu pesquiso, o tema ao qual eu me dedico, né? É sobre o qual eu tenho escrito bastante. Aliás, nós estávamos falando de um desses artigos que eu tinha escrito. E eu contei para ela que eu tinha intenção, que eu pretendia continuar explorando mais esse tema da avó, né? Que a mulher é mãe e é também avó. Eu queria explorar mais isso no artigo que eu já tinha publicado, que a gente estava falando, mas que eu não tinha podido ir muito longe. E ela gostou da ideia. E ela, então, me disse que, assim, uma certa surpresa para nós é que as famílias americanas são muito diferentes. Ela está tendo essa experiência agora, os 2 filhos tiveram filhos, está com 4 netos. E aí, para ela me mostrar isso, ela contou que as amigas da filha dela perguntaram se um dia, quando ela fosse para a casa da filha para cuidar dos netos, se elas, as meninas, as amigas, podiam levar também as filhas para que ela cuidasse junto. Porque elas viam o carinho da minha amiga
Elas viam a diversão que corria solta com das crianças, o cuidado, né? E que isso era uma coisa impensável na vida delas. E que lá, as mães, né, delas, quer dizer, as avós, não têm essa disponibilidade que nós temos aqui para filhos e muito menos para netos, mas que elas queriam muito que os filhos pudessem ter essa experiência, que ela estava achando mal barato. E aí a gente entra na segunda parte da minha frase, que é o mundo da pandemia. Desde que o coronavírus aportou por aqui, ou chegou por aqui, nos invadiu, uma parte da sociedade brasileira viu o mundo ser reduzido à própria casa. Aliás, foi assim no mundo todo, não foi só aqui. A casa virou escola, virou local de trabalho, virou local de lazer, de briga, de aproximação, de namoro, até de hospital. No caso de um dos membros, por exemplo, ter que fazer quarentena, ter que cumprir a quarentena para proteger o resto dos moradores. Os pais tiveram que trabalhar em casa e dando conta da mesma produtividade. Mas foram também estados convocados a educar e a ensinar os filhos, além de ajudar nas tarefas, pelo menos em tese, né, foram lavar roupa, fazer comida, limpar a casa, mesmo aquelas famílias que podiam e que podem contar com ajuda externa, cozinheiro, um babá, um faxineiro, né? E as secretárias foram obrigadas a dispensá-los. Regra geral, evidente, a gente sabe, foi a mulher que assumiu essas funções. Esse cenário, por isso eu falei secretárias, né? Porque eu estou falando de um cenário que inclui terapeutas, e analistas, jornalistas, funcionários de todas as empresas que fizeram o home office, que fazem, que continuam fazendo, artistas, e claro, os professores. Eles também têm, né, os professores, as suas casas, embora a gente se esqueça, né, os professores também têm casa, também têm família, também têm filhos para ensinar, para educar. Então, todos nós vivemos e muitos continuam a viver essa realidade. Isso que eu chamei de mundo da pandemia. A vida migrou para o digital, como agora a gente está fazendo, né? Nós tivemos que descobrir as imensas vantagens e as nossas limitações com essa nova forma de vida em sociedade. Se não fosse isso, se não fosse essa possibilidade, se não fosse essa vida digital, né, a feira, nossa feira, não poderia estar acontecendo. Então, uma dos desafios, eu prefiro chamar de desafios, né,
impostos por esse novo mundo da pandemia foi a educação remota. Aliás, o trabalho remoto também, né? O home office, porque trabalhar com os filhos em casa, muitas vezes trabalhar sem cômodos específicos para atender esse tipo de demanda. Às vezes, os dois membros do casal estão em home office e têm os filhos, todo mundo conhece essa realidade. Mas eu que vou me prender um pouco pelo contexto, a educação, que foi uma parte dessa nova realidade que impôs também facilidades e dificuldades específicas a cada época da vida, no caso do nível escolar, né? A educação escolarizada. Então, por exemplo, as crianças pequenas. Curioso, eu estava pensando que a gente tem o costume, há muitos anos, de dizer que as crianças nascem já com, grudadas na tela, pela facilidade e mesmo pela independência com que elas aprendem a lidar com a tecnologia. Eu mesma já viajei há muitos anos do lado de crianças pequenas manuseando um iPad, uma liberdade que eu não teria, não tinha essa familiaridade ainda. Então, como é que, apesar de, é meio paradoxal, né? Apesar dessa familiaridade, que a gente sempre viu, sempre falou, né? Até falou em vício, até falou em crianças que poderiam já... Agora está vendo muito, agora está vivendo muito essa vida digital, está com muito vídeo, está com muita... mas com a criança pequena, né, como é que a gente podia... que atividades eram essas que a gente podia fazer, ou existia alguma atividade que a gente podia fazer? Como é que a gente podia suprir? Como é que a gente pode suprir, né, a vontade delas, de qualquer criança, de pular, correr, brincar de pegador, pega-pega, esconde-esconde. Eu vi isso com a minha neta, vi muito de perto com a minha neta mais velha, que lá por volta de tudo começou, ela estava com uns 2 anos, ela estava começando a descobrir o outro, quer dizer, a outra criança, quando ela teve que ser recolhida, capturada para dentro de casa. E era perceptível, eu percebi claramente como ela estava sentindo, primeiro, a alegria que ela estava sentindo de poder, de brincar com outras crianças, de estar assim, foi uma coisa visivelmente vivida por ela, aquele prazer da descoberta de que ali com ela tem outra criança e que é uma outra fonte de atividades novas, de brincadeiras novas, de uma outra fonte de prazer que ela estava tendo. E que, de repente, ela ficou sem. Como é que a gente podia suprir isso também? Cada idade, cada época da vida, dessa vida escolar,
impunha, então, e continua impondo desafios diferentes, né? Eu vi, por exemplo, muito com ela, e descobri coisas fantásticas na internet de teatros de fantásticos, que era alguma coisa que eu vinha curtindo muito com ela, já dando fantoches e fazendo teatro de fantoches. E quando eu descobri alguma coisa no YouTube, ela e a irmãzinha mais nova, que acabou de fazer 1 ano, nasceu em plena pandemia, se divertiram muito com esses personagens. Pena que, como não é um universo que eu tenha familiaridade, a pena que eu consegui encontrar muito, muito pouca oferta. São muito interessantes. Então, para algumas pessoas, para alguns de nós, esses novos arranjos foi uma coisa muito boa. Confessei, sim, vejo gente, atendo gente, tenho contatos de contatos, mas, por exemplo, casais sem filhos, a realidade é diferente de quando a gente está falando das famílias com suas crias, que é nosso caso aqui, né? Das famílias com as suas crias. Mas a questão que eu acho essencial trazer hoje aqui é que famílias e que crias. Porque eu estou me referindo especificamente às nossas crianças, às nossas crias, que são essas crianças e esses jovens da nossa cultura, da cultura contemporânea, da cultura do século XXI. E são bem diferentes das crianças do século XX, que é o século das 2 grandes guerras, para começar, né? Os países envolvidos diretamente nessa longa catástrofe humanitária têm como olhar para si próprios, têm como olhar para a sua história, essa história das 2 grandes guerras, das 2 guerras mundiais. Podem olhar para esse tesouro, né, para essa história, esse patrimônio coletivo, que é o patrimônio de uma nação. Eles têm esse patrimônio de onde sacar recursos, e eu não estou falando de recursos financeiros, ou não só, recursos mentais, recursos intelectuais, recursos afetivos, recursos para enfrentar um mundo em destruição, né, e sair dele, porque foi isso que eles viveram com as guerras. Eles têm uma história para lembrar, que as suas escolas também foram fechadas nessa época. No início da Segunda Guerra, na França, a escola só admitia crianças com máscaras de gás. Então, não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Nós não temos esse patrimônio histórico. Profundamente marcada pela escravidão.
Escravidão não é novidade para ninguém, que está entranhada na nossa história, nesse patrimônio que nós temos. Escravidão indígena primeiro, depois escravidão africana. Então, para além do trabalho, a vida doméstica, os costumes domésticos da sociedade brasileira carregam até hoje a marca da escravidão, a herança da escravidão. As crianças escravas se misturavam no espaço doméstico com os filhos dos senhores. Eu analisei isso em detalhes, isso tudo que eu estou falando agora aqui, sobre as nossas crianças, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa cultura. Em detalhes, eu analisei no meu livro. O livro que eu vou explicar, vocês vão entender a que eu estou me referindo. O nome do livro é Déspotas Mirins, o poder nas novas famílias. Com essa pesquisa, que foi a minha pesquisa de pós-doutorado, eu descobri que nós vivemos num regime social novo. Eu chamei esse regime social de pedocracia, justamente para marcar que é uma sociedade sob domínio da criança. A palavra não existia, mas eu inventei essa palavra em português. Não existia, isso tem mais de 10 anos, não sei se já existe no dicionário, mas não existia. Então, nesse livro, eu explico que somos nós, os adultos, que criamos esses pequenos ditadores, os déspotas mirins. E ali eu explico também por que nós fazemos isso, por que a gente faz isso. Eu explico, a pesquisa, eu recorro à antropologia, sociologia, filosofia, evidentemente a psicanálise, né? Livro de psicanálise, enfim, as artes que contam na história, e a própria história, que é fundamental. Bom, como não acredito que haja alguma exposição que substitua a leitura, né? Que não posso expor, fazer uma exposição aqui que substituiria a leitura do livro. Eu só posso recomendar para vocês a leitura do livro, que leem esse livro. Eu recomendo isso com prazer de dividir com vocês os meus argumentos, hipóteses, sugestões, reflexões. Será que existe alguma ocasião mais apropriada para convidar vocês para ler isso, para fazer essa leitura do que uma feira literária, como é o nosso caso? Então, quem já leu Memórias Póstumas, de Brás Cubas, vai ter o prazer de reencontrar esse menino diabo, que era o apelido do Brás Cubas. E quem ainda não conhece vai se deliciar com esse personagem que eu tomo emprestado, como uma do Machado de Assis, como uma metáfora do que eu chamei, do que eu estou chamando aqui, de déspotas mirins e de pedocracia. Então, eu apelo a esse nosso autor defunto, que é o Brás Cubas, para mostrar a servidão entranhada
nos nossos costumes domésticos. E também como é que essa servidão vai ser deslocada para a mulher, porque foi a mãe, foi encarregada dos novos cuidados que a criança, que o mundo, que a sociedade, que o mundo ocidental passou a exigir para a criança há uns 300 anos. Antes, não. A criança, até o século XVII, mais ou menos, era a criança da antiguidade, a criança não era vista dessa maneira que eu estou colocando aqui. Não era, como eu disse, eu não vou poder retomar o que eu explico com toda a documentação e com aqueles que trazem, né, com as fontes que trazem esses dados todos, os historiadores. Mas também, além disso, eu uso essa metáfora do Brás Cubas para explicitar a dinâmica desse fenômeno social, da plutocracia. Como é que ela funciona? Por que nós criamos esses déspotas mirins poderosos, esses tiranos? Por que a gente cria essas crianças de uma maneira que elas têm um poder tamanho de nos subjugar? E aí eu vou lembrar que os déspotas crescem, que viram adolescentes, depois viram adultos e que vão repetir esse ciclo, que é um ciclo alimentado pelo narcisismo. E, de repente, nesse contexto, o coronavírus invade o nosso mundo e nos obriga a recuar inteiramente para esse mundo doméstico, a conviver estreitamente com os nossos pequenos ditadores. Esses mesmos humaninhos e humanões que não tiveram que aprender a arrumar sua cama, a lavar sua louça, a cuidar da sua roupa. E aí? No mundo da pandemia, isso tudo ficou com quem? Nas mãos, literalmente nas mãos das mulheres. Porque foi a mulher que o século XVIII encarregou de cuidar, que passou a significar servir as crias e a casa. Então, não surpreende que vários países, uma bibliografia que eu andei lendo, né, para poder estar aqui com vocês hoje, vários países que, nesses outros países, que já estão publicando coisas sobre com esses dados, né? Então, que estejam registrando, não sei se eu posso falar de expansão da desigualdade no mundo do trabalho, porque estou me referindo ao aumento da desigualdade do trabalho em relação da mulher, um contingente enorme de mulheres que têm sido obrigadas a deixar o mundo do trabalho, a carreira, para dar conta da vida pandêmica, para dar conta disso que eu chamei
de mundo, né, da pandemia. No nosso caso é isso. Bom, nós estamos colhendo agora, e assim vai ser, né, o que nós temos plantado já há algumas décadas. Então, eu vou agora contar para vocês alguns pequenos fragmentos de antes da pandemia, como, por exemplo, a queixa de uma mãe que diz assim: a minha filha de 3 anos faz o show completo quando eu nego algum brinquedo ou doce. Ela grita, prende o ar, começa a me bater. Eu morro de vergonha. E aí eu acabo fazendo a vontade dela. Porque eu acho que vão pensar que eu sou uma péssima mãe. O que vão pensar de mim? Que imagem os outros farão de mim? Essa dependência do que os outros vão pensar alimenta essas redes de felicidade e realização, né? Aquele mundo idealizado que nós consumimos em redes sociais, embora eu não goste de generalizar, né? É possível fazer outras coisas, como eu disse, né? da tecnologia, como eu disse, da vida digital, é possível fazer isso que a gente está fazendo agora, por exemplo, que vai ficar num canal de uma rede. Então, mas aquele mundo idealizado, aqueles seres idealizados, perfeitos, aquela perfeição toda, porque nossa cultura, né, não suporta a vida, né? A derrota, esquecendo que quem nós fracassamos o tempo inteiro, nós fracassamos desde que a gente nasce. E o problema é persistir, é não desistir, porque como é que você começa a andar? Você começa a andar, você começa a se esborrachar no chão, vai lá, engatinha, se esborracha, não consegue, se arrasta, levanta uma perna, né? Depois tenta ficar de pé, não consegue ficar em pé. Se segura em alguma coisa, cai, toma um tombo, leva, machuca, não machuca. E a gente anda. Por que a gente anda? Porque a gente persistiu. Então, mas o fracasso é visto, tudo é visto como uma coisa estanque, como toda idealização. A idealização, ela não te dá o processo pelo qual nós chegamos a algum lugar. Ela não te dá a renúncia que você fez, que você continua fazendo. Ela não te dá várias dimensões daquela suposta vitória, e aí você fica só com a imagem do produto acabado. É o produto acabado. O produto, pim, magicamente aparece na sua frente, acabado. Pronto, perfeito. Não houve ensaio, não houve fracasso, não houve sofrimento, não há. Né? É uma felicidade, também não sei o que é isso, mas enfim, é uma perfeição que aparece magicamente, sem esforço. A pílula da felicidade e a gente resolve. Rapidinho a gente resolve isso com nada de suar a camisa, né? E batalhar por aquilo que a gente quer. Somos todos muito mimados, né? É comum. A filha, essa menina que a gente estava falando aqui, né? É agora e já. A família do Daniel tem 9 anos. Enquanto ele almoça com a família, os pais estão sentados,
na mesa. O Daniel manda, isso mesmo, ele manda a avó sair da mesa. A avó pega o prato, sai da mesa e vai comer sozinha no outro canto. E os pais? O que os pais fazem? Eles explicam o que ele quer, então ele manda. Ou seja, vou completar, né? Porque ele quer, ele manda, e assim ele me ama. Como um menino de 4 anos, que sofre de problemas graves no coração e no pulmão, e tem que seguir, tem que ser submetido a uma dieta alimentar muito rígida, restritiva, o problema é grave. E ele se recusa. Passei pela casa com sacos de batata frita, dessa coiseira toda aí, dessas coisas que nós chamamos de porcarias, né? E o que os pais fazem? Os pais explicam que ele é bravo, brincalhão, quando quer uma coisa, quer porque quer. E se não fizer, já viu. A gente bota alimentação para ele e ele não aceita, ele não quer, faz greve, grita, chora, diz que não gosta de mais ninguém. Esse é um problema, vocês estão vendo que está se repetindo. Né? Não vai gostar de mim, não vai me amar, assim ele me ama, a troca que está sendo feita aí. Esse caso que eu citei agora, da obesidade, está relatado num documentário que muitos de vocês devem ter visto, foi muito falado há algum tempo, que se chama Muito Além do Peso. Eu tenho a impressão que o documentário foi feito para chamar atenção para essa questão da obesidade infantil, mas não estou muito segura sobre isso, porque já faz muito tempo que eu vi e que passou. Mas o nome é Muito Além do Peso. Está disponível aí nas redes. O comissário-chefe de voo, né, de uma companhia aérea, ele me conta uma situação que ele diz que ele costuma enfrentar. Quando ele está checando a cabine para decolar, ele diz para uma mãe que ele encontra que a criança que está com ela é muito grande para viajar no colo dela. Que a criança precisa sentar e colocar o cinto de segurança. E a mãe responde. Mas ela não quer. Ela vai chorar. Diante desse quadro, eu pergunto como é que fica a escola. Diante desses seres, né, que nós estamos criando, como é que fica a escola? Como é que ficam os professores? Como é que fica a educação escolarizada? E essas crianças, eu faço questão de lembrar e de observar. Eu não estou falando de um problema que é exclusivo de uma ou outra classe social. Eu trabalhei muito com professores de várias escolas que atendiam a escolas comunitárias, escolas paupérrimas, escolas de periferia, escolas de top. Não é. Essa queixa é comum dos professores. Os professores ficam, eu vou falar de 2 professores, vou dar um exemplo, 2 situações aqui, por exemplo. Vicente, que tem 4 anos, dá um tapa no rosto da professora. O que a professora faz? Sai correndo, desesperada, da sala de aula. Isso, paralisia.
ela paralisa para fazer diante dessa situação. Não está preparada. Não está preparada não por falta não está preparada porque a escola não está preparada para lidar com essa realidade, que é uma realidade nova, e chamou durante muito tempo os profissionais os psicanalistas, os psicólogos, os terapeutas, de crianças sem limite. Isso é muito tudo, né? Crianças sem limite. Olha, sem limite como? Sem limite por quê? Da onde veio isso? Isso é só um rótulo, isso não é uma explicação, não é um fenômeno. E foi o ponto de partida do meu livro. Essa pergunta foi o ponto de partida da minha pesquisa. Joaquim tem só 2 anos, por exemplo, e ele briga, chora e se morde quando não fazem a vontade dele. Eu estou falando de coisas da creche, mas sobre a responsabilidade de uma professora que está lá tentando lidar com aquelas crianças. Não tem nada de anormal numa criança que morde, briga, toma. Uma criança é uma criança. Agora, o que chama a atenção é a insegurança da professora, que fica paralisada, nesse caso, pela culpa. Ela acha que se ela tentasse conter a fúria do Joaquim, ela ia se sentir muito dura com ele, injusta. Parodiando aquele filme, Apertem os cintos, o piloto sumiu, eu poderia dizer, afiem suas garras e seus dentes, que o adulto sumiu. No seu lugar, a gente encontra uma criança mimada e onipotente. Ou, dito de outra maneira, uma criança, ele deu o seu lugar para uma criança mimada e onipotente, que é ele também, que é esse adulto, hoje. Como a gente vê no caso da Juliana, que tem 2 anos, tomou a chupeta de outra criança e, com isso, ele ganhou uma bela mordida. E é assim que as coisas acontecem. Eu acabei de dizer, as crianças mordem, as crianças batem, as crianças machucam, e é por isso que elas precisam de um adulto. Por isso que elas precisam de um adulto por perto, porque é o adulto que vai mostrar que ali tem uma outra criança, que aquilo lá não é uma boneca, aquilo lá é uma outra criança, é um outro ser humano, aquilo lá machuca. É assim que ela vai aprender, é assim que ela vai conseguir controlar esses impulsos destrutivos que nós temos, todos nós temos. Nós aprendemos. Ou não. Ou não. Agora, a mãe da Juliana é uma médica e ela tem outra solução para o problema. Ela resolve, né, diz isso na instituição, que tem que proibir que as outras crianças da sala usem chupeta. Que se as outras crianças da sala não usarem chupeta, não vai ter o problema. Né? A Juliana não teria puxado a chupeta da outra criança se ninguém tivesse com chupeta. Então, não seria mordido. A Thelma, outra mãe, vai na mesma linha. O filho dela tem 5 anos e torce para um time que perdeu o jogo. E a mãe deixa o filho lá na creche e avisa que as outras crianças têm que ser proibidas de comemorar a vitória do time campeão. Detalhe, time campeão para o qual elas torciam. As outras crianças torciam. Agora, um caso da pandemia. Caso já no nosso mundo pandêmico. Mostrando para vocês o adulto. Né? O adulto sumiu, porque o adulto virou essa mesma criança. Está ali.
professora pegou Covid. A turma foi dispensada. Os pais foram orientados pela creche a isolar os filhos para cumprir a quarentena. Bom, uma mãe avisou no grupo de mães da turma que ia levar a filha para a aula de natação. E aí, a gente pergunta, e os outros? Pouco me importam os outros. Eu me amo. Essa é a causa que nós estamos servindo. Máscara, eu? Estou nem aí se os outros se contaminarem. Aliás, que outro? Como Narciso, que eu não sei se vocês conhecem o mito grego, né? O belo, que olha para a imagem dele refletida na água e se apaixona. Eu me amo. E tão apaixonado ele fica por ele mesmo que resolve, se joga na água para abraçar esse ser encantador que ele vê naquela imagem. E que é a imagem dele. E assim, abraçado a ele mesmo, ele morre afogado. Se a gente não quiser também não morrer na praia, morrer afogado. É uma boa começar a se preocupar com essa questão. Aliás, eu acho que, como meu livro eu acabei de fazer a segunda edição dele, atualizada e revisada, com várias inserções, várias explicações, justamente um dos motivos, né, atualizar, porque eu me fundamento no que acontece no cotidiano, nas notícias dos jornais, daqui e de fora, também são fontes da minha pesquisa, mas porque 10 anos se passaram dando entrevistas em todos os veículos possíveis, sites e jornais e televisão, que eu tenho a impressão, e pelo menos eu vejo muito na internet o termo já usado, um problema. Eu dei muita entrevista, falei muito sobre, ainda sou procurada para falar sobre isso. Então, mas acho que serviu para alertar, né? Foi importante, porque aquela facilidade com que se tinha de atribuir a essa ou aquela causa, essa situação do que se chamava de criança sem limites, agora as pessoas estão percebendo que não é bem assim, que isso é um problema nosso, dos adultos. Somos nós que fazemos a criança assim. E nós inclui uma cultura, é um problema que não é, como eu tentei mostrar, chamo atenção na segunda edição para isso, novamente, não é um problema individual, é de uma birra, a pirraça, meu filho é pirraça, pode ser, não elimina, uma coisa não elimina a outra, mas eu estou falando mais do que isso, não estou falando, vamos dar a dica aí para como é que a gente vai lidar, como é que eu vou lidar com criança pirracenta. Eu estou analisando um problema, a complexidade de uma questão e estou alertando, né? Se aperta o cinto porque o adulto sumiu, onde é que está esse adulto? Ele virou aquela criança, ele continua aquela criança. E a gente vê isso o tempo inteiro. A pandemia foi um manancial
de exemplos para a gente ver, né, esse Narciso completamente vidrado, apaixonado por si e que só quer saber do seu próprio umbigo. O outro, os outros não existem. Era isso que eu tinha, que eu queria dizer hoje aqui para vocês. E aproveitando agradecendo esse convite da Maria Adélia e da Feira Literária de Bonito. Muito bom, finalmente, poder realizar um projeto que nós já tínhamos desejado desde longe. Obrigada.